Olá, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Daniel Luchetti. Vou compartilhar com vocês mais uma palavra. Vocês têm acompanhado algumas mensagens que o Senhor tem me dado e tem descido ao nosso coração de compartilhar essas mensagens. Não estamos aqui para ganhar fama, para aparecer, assim como falei aqui no início, mas simplesmente compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Eu, João, estamos aqui, João no teclado, Danilo na parte da mídia, cuidando ali da gravação, de tudo que vocês estão vendo. E existe um propósito nisso tudo. E o propósito é adorar este Deus. A adoração, ela não pode depender da situação que nós estamos vivendo, ela não pode estar atrelada ou depender de forma clara do momento que nós estamos vivendo. Porque independente do que você e eu esteja vivendo, se é problema, se é coisas boas, são coisas boas, o nosso Deus, ele permanece digno de ser adorado. Ele permanece digno de ser exaltado. O que você vive, o que eu vivo, não muda a grandeza deste Deus, não muda quem ele é. Então eu tenho aprendido na minha vida, ao longo de todos esses anos, que adorar a Deus sempre é o melhor caminho. Glorificar o nome dele sempre é o melhor caminho. Talvez você que está me escutando não é evangélico. Talvez você que está me escutando não frequenta uma igreja. Mas eu quero te dizer que, e falo isso com toda certeza, que a Bíblia, ela se aplica a todas as vidas, a todas as pessoas, independente do seu credo. E eu gostaria que você prestasse atenção. Hoje nós estamos iniciando uma live pelo TikTok. Confesso que isso me deixa um pouco preocupado, porque não estamos acostumados, né? A gravação, geralmente, quando acontece algum erro, nós cortamos e tá tudo bem, como diz nossa amiga, né? Mas no ao vivo fica mais difícil. Mas que Deus possa abençoar a vida de vocês que estão aí escutando. Não sei quantas pessoas vão aparecer, mas hoje nós vamos falar sobre... O tema da mensagem hoje é primeiro o altar, depois a chuva. Essa mensagem, ela está baseada, o Senhor me deu, ela está baseada em 1 Reis 8:20. Se você tiver em algum lugar que você consiga abrir a sua Bíblia aí, o seu celular, o aplicativo da Bíblia e conseguir ler, convido você a ler esse texto todo, a entender essa história toda. O Senhor tem falado muito comigo a respeito da lei da semeadura. A lei da semeadura, ela existe, como falei no começo, para todos, independente do que você crê, independente de quem você crê, independente se você é ateu, a lei da semeadura existe. Uma vez eu vi um amigo dando um exemplo sobre a lei da semeadura, e eu vou repetir ele para vocês aqui, e ele falava o seguinte: se eu, Daniel, falo para o João, na rua tal existe um radar de velocidade, a velocidade é 50 por hora. E o João vai falar: não, eu passei lá 80 por hora, eu não vi o radar, eu não estou acreditando em você que lá tinha um radar. Mas daqui a um tempo aquela multa vai chegar. Então ele não viu, ele não acreditava, ele não sabia, porém a multa chegou. A lei da semeadura, João, ela é igual a isso. Não importa se você acredita ou não, ela existe. Isso em todos os âmbitos, em todas as áreas da vida. O que plantar, tem muita gente que fala assim: vai colher lá no céu, vai pagar quando Jesus voltar, ou lá no futuro. Não, vai pagar nessa terra. O que você fizer nessa terra, você vai colher os frutos nessa terra. Em 1 Reis ele relata uma história, provavelmente você deve conhecer, que o povo de Israel, ele estava vivendo uma idolatria velada. Ele estava vivendo uma idolatria disfarçada, e aquilo ali estava entristecendo o coração de Deus. E essa parte de idolatria, quando nós falamos de idolatria, a gente já começa a pensar, para quem é evangélico, começa a pensar em imagens, começa a pensar na Igreja Católica. A Igreja Católica tem santos, a Igreja Católica tem imagens, o pessoal que é devoto de manjar, enfim. Vai ter várias coisas que vai ficar atrelado à idolatria. Mas o que o Espírito Santo de Deus me trouxe através dessa mensagem foi que, por muitas vezes, nós entramos numa idolatria velada, que foi o que eu coloquei aqui. Nós começamos a idolatrar coisas e pessoas, trocando, porque entenda algo aqui.
A idolatria nada mais é do que você tirar Deus do centro e colocar outra coisa. É você tirar Deus do lugar que Ele deve estar, que é o centro das nossas vidas, o centro a coisa mais importante, e colocar outra coisa. Colocar um carro, colocar uma vida financeira, colocar uma pessoa, colocar um filho, colocar um pai, colocar uma mãe, enfim, colocar bens materiais. Então, a idolatria, ela não está ligada apenas à imagem, ela não está ligada apenas a uma imagem de barro, uma imagem de gesso, não. Ela está ligada ao que você tira do centro. Eu gostaria de desenvolver esse assunto com vocês. Olha só o que vai falar 1 Reis 18:20. Então Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Israel ele tinha ídolo declarado, que era Baal, ele tinha declarado. O povo havia colocado Deus de lado. Mas como eu falei, hoje nós ficamos presos nessa parte de idolatria, de falar assim, não, o Daniel está idolatrando uma imagem, e isso não está ligado. Essa idolatria, ela não está ligada apenas à imagem. O que eu quero que fique claro nessa mensagem é que nós precisamos tomar cuidado com o que tomou lugar na nossa vida. Porque, como eu falei no início, todas as vezes que nós falamos de lei da semeadura, entenda que tudo que você fizer aqui tem uma consequência. Quando você tira Deus e coloca outra coisa no lugar, existe uma consequência. Para aquele povo foi uma seca. Para aquele povo foi um momento de escassez, foi um momento que não havia chuva. Olha só o que eu coloquei aqui, idolatria não é quando você começa a parar de ir para a igreja. Idolatria começa quando algo toma o lugar que pertence somente a Deus. Aquele povo começou a achar que Deus estava pesando a mão neles, aquele povo começou a achar que o inimigo estava fazendo algo, que o inimigo estava fazendo alguma coisa contra eles, mas eles precisavam entender, o que eles não entendiam naquela época era o quê? Que uma semente tinha sido plantada, e qual que era essa semente? Era ter tirado Deus do centro, e tinha consequências. A seca, ela tinha uma consequência, ela tinha uma origem. E eu preciso que você entenda, e eu já quero entrar aqui, mas eu preciso que você entenda e analise a sua vida hoje, como eu fiz isso na minha vida, como eu faço isso todos os dias. Você já parou para pensar o porquê que você está vivendo o que você está vivendo? Ou simplesmente você está colocando a conta para Satanás, a conta para o amigo, a conta para quem fez algum mal para você, mas você já parou para pensar qual é a sua real importância? Melhor dizendo, qual é a sua real responsabilidade em tudo isso? Nós vivemos a lei da semeadura. A seca naquela época, ela tinha a sua verdadeira causa. Através da voz do profeta, o profeta falou lá em 1 Reis 17:1, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Por quê? Porque o povo estava adorando Baal. O povo estava 3 anos e meio sem chuva, escassez, fome, desespero. E sabe o que eles mais pensavam? O inimigo está se levantando contra nós. Mas não era perseguição espiritual, era consequência do afastamento de Deus. E eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Você está disposto hoje a olhar para toda essa situação? Daniel, talvez você olhe para mim e fale, Daniel, mas eu não estou vivendo problema nenhum. Eu não estou tendo problema nenhum. Porque, cara, falar de problema, hoje a gente vê muitos profetas, muitos pregadores falando sobre o problema. Todo mundo tem um problema, mas é a verdade. Quem não tem problema? Você tem Esses dias eu estava conversando com um rapaz e ele falou assim para mim, cara, eu estou desesperado, porque eu estou com uma dívida de não sei quanto que ele falou, acho que ele falou era 2 mil, 3 mil reais. E na mesma hora eu pensei assim, João, eu falei assim, cara, esse cara está em pânico por causa de 3 mil reais. Eu lembrei das minhas dívidas. Só que para ele, aqueles 3 mil reais é importante. A preocupação dele, ela é verídica, ela é fiel. Por quê? Porque ele está preocupado com aquela dívida. Entenda que não está ligado à quantidade de problema. Se você tem 1 e eu tenho 10, a preocupação com os meus 10 vai ser a mesma preocupação que você tem com o seu 1, porque aquilo de fato é importante para você. Então falar que as pessoas têm problema, conversar sobre problemas, é normal. Aqui não precisa, aqui não foi combinado, mas se eu perguntar, Dan, você tem problema? Tem problema? Quantos problemas você consegue? Muitos? Poucos? Bastante? Você, não tem problema?
Então nós vivemos uma vida, a Bíblia fala que nós não somos deste mundo, mas nós estamos sujeitos às coisas deste mundo. Então nós estamos sujeitos a passar por doença, passar por dívida, passar por problema, passar por roubo, passar por enchente, enfim. Só que o que eu quero despertar em você, e é o que despertou o meu coração, é que qual é a sua responsabilidade nisso? O que você fez para essa situação acontecer? Ou o que você deixou de fazer? Muitas vezes a gente se coloca como vítima. E falamos, o diabo está me atacando, estou vivendo um tempo de seca. Mas na verdade é que, em muitos casos, a seca é fruto de caminhos errados, pecados não abandonados e um coração dividido. Eu quero convidar você a assumir as suas responsabilidades e com toda certeza, escuta o que eu estou te falando, com toda certeza, quando nós assumimos a nossa responsabilidade, é um pontapé inicial, é o início da resolução de problemas. A história de Reis, ela vai descrever que os profetas de Baal fazem ali o culto ao Deus deles, o profeta vai fazer o culto dele, enfim, a história, eu gostaria que você lesse para que a gente não investisse tempo nisso daqui. Mas eu quero que você entenda que antes da seca, melhor dizendo, antes de Deus restaurar, de Deus acabar com aquela seca, precisou ser reposto, precisou reconstruir o altar. Antes da chuva, vem a restauração. Você vai ver nas minhas mensagens que o Senhor tem me dado, que sempre eu procuro bater de frente com o vitimismo. O vitimismo diante de pessoas, o vitimismo diante de Deus, o vitimismo diante das forças do mal, de Satanás, de seus demônios. Porque eu entendo que o vitimismo é algo que está destruindo a sociedade. A pessoa sempre se colocar como uma coitada, a pessoa sempre se colocar como uma vítima, a pessoa sempre se colocar como a que foi feita. Eu tenho paura de mensagens que falam sobre inveja, mas não entende que a pessoa invejosa talvez esteja ali ouvindo. Eu já falei sobre isso aqui. Pessoas que são rancorosas, o rancoroso vai pagar, o rancoroso vai se afundar, e blá, blá. Mas e você? Você não é rancoroso? Ah, mas fulano fez mal, mas e você? Fez mal para ele? Então, eu vou sempre pregar contra o vitimismo, porque eu entendo que nós somos pessoas que, se quebrarmos o vitimismo, as coisas vão começar a se resolver. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para você através dessa mensagem. Mas se eu pudesse te dar um conselho hoje, eu falaria para você, abandone o mais rápido possível o vitimismo. Assuma suas responsabilidades. Comece a olhar o que está no lugar de Deus na sua vida, o que você tirou. Ah, Daniel, mas eu tive uma promoção, antigamente eu vivia endividado, tive uma promoção, comecei a ganhar bem. Aí eu comecei a me afastar de Deus, o que eu orava eu parei de orar, o que eu buscava, o que eu adorava, eu comecei a diminuir. Você tirou Deus do centro. Não culpe o inimigo por uma seca que você mesmo provocou ao tirar Deus do centro. Mas essa história em Reis, ela vai continuar. E olha só, antes da chuva veio a restauração. Elias então restaurou o altar que estava em ruínas. 1 Reis 18:30. Deus não mandou a chuva imediatamente. Então, para a gente já caminhar para o final. Quando nós entendemos que nós tiramos Deus, primeiro a gente precisa entender a lei da semeadura. Então, a lei da semeadura, ela me diz o seguinte: tudo que eu plantar, eu vou colher. Todas as atitudes que eu tiver, eu vou ter consequências dela. É um pastor que ele fala que nós somos senhores nas nossas decisões e somos reféns das consequências. Então esse é o primeiro aprendizado. Então, segunda coisa, a minha decisão foi tirar Deus do centro. Eu preciso trazer Deus para o centro novamente, porque senão essa seca ela não vai se findar, ela não vai acabar. Então olha só, Elias vai lá, restaura o altar, mas a chuva não vem de imediato. A chuva não acontece de forma rápida. E sabe qual que é o problema nosso? Que a gente passa 1, 2, 3, 4 meses, anos, às vezes errando, e no dia que a gente se arrepende, a gente quer que tudo mude.
Eu passei por muito tempo da minha vida, e na parte empresarial, que nós estamos falando bastante, eu vou falar isso também. Eu passei por muito tempo da minha vida cometendo falhas na minha vida financeira. Falhas nas compras, falhas nas vendas. Eu trabalho com negócios. Comprando errado, vendendo errado. E quando eu percebi que a falência veio, quando eu percebi que a quebra veio, quando eu percebi que a seca veio, olha que interessante, eu queria que Deus estralasse o dedo. E quantas vezes, João, eu orei para Deus e falei, Senhor, o Senhor pode fazer isso da noite para o dia. O Senhor pode fazer aparecer um dinheiro na minha conta? Deus pode. O Senhor pode usar alguém para vir fazer uma oferta na minha vida e quitar as dívidas? Deus pode. O Senhor pode pegar os meus credores e falar para eles perdoarem a dívida? Deus pode. Mas que oração irresponsável era essa? Que oração de menino mimado. Escuta isso. Estou abrindo meu coração aqui. Não está escrito aqui. Mas que oração de menino mimado é essa? Que quando eu faço várias coisas erradas, erro diversas vezes, planto o que não era para plantar, eu olho para Deus e falo, Deus, agora eu quero que o Senhor só me perdoe, impeça a minha colheita e me livre de todos esses problemas. Está errado. Deus não é um Deus que fica passando a mão na cabeça dos seus filhos. Deus é um Deus que quer ver você crescer. Deus é um Deus que quer ver você desenvolver. Deus é um Deus que quer que você cresça de glória em glória. Você viva o extraordinário de Deus. E lembre-se sempre, vou citar mais uma coisa que eu já falei aqui. Deus é justo em toda a sua glória. Deus, ele é justo até com Satanás. Então não espere que você plantou o mal e você vai colher o bem. Você vai se arrepender, mas vai ter consequência. Mas sabe qual que é o mais lindo de Deus? Que as consequências ele passa junto com você. Ele passa junto comigo. Então eu ficava orando, Senhor, resolve isso, Deus, tira, Senhor, essa seca, Pai, faz um milagre, Deus faz um milagre, mas eu precisava entender que eu tirei Deus do centro, eu precisava entender que a minha atitude, o meu plantio foi errado, e Deus não vai simplesmente consertar e vida que segue, não, Ele vai te ensinar, porque se Ele não te ensinar, vai passar o tempo e você vai errar de novo. Entenda isso. Então antes da chuva, antes de Deus resolver o que está acontecendo na sua vida, antes de Deus tirar essa seca, entenda uma coisa, algo vai precisar ser restaurado. Aí você que vai analisar. Talvez é a sua fé, talvez é o seu momento de oração, talvez é o seu momento de busca, talvez é o seu momento de adoração. Alguma coisa vai precisar ser restaurada. A Bíblia fala, olhe onde errou, volte lá onde você errou. Parafraseando, olha lá atrás, onde foi que começou o erro? Para eu sair do momento de falência, para eu sair dessa seca, eu precisei começar a olhar para trás e falar assim, peraí, até aqui estava dando certo. Nesse ponto aqui, nesse ano, nesse mês, nessa semana, nesse dia, nessa hora, começou a dar errado. Então, peraí, eu identifiquei o erro, eu estou restaurando. Eu identifiquei o que eu tirei do centro da minha vida. Eu identifiquei o que não era mais prioridade, o que eu tirei Deus do lugar de onde Ele não deveria nunca ter saído. E sabe o que é o mais lindo, Dan? A nossa vida ela precisa ser reavaliada de tempos em tempos. A Bíblia fala que o nosso coração ele é tendencioso para o mal. Então isso é fato. Esses dias mesmo, eu e a Bárbara e o Noah dentro do carro, um cara bateu no meu carro, eu parei do lado dele para poder falar que ele tinha batido, porque eu na minha, sei lá, se inocência ou na minha bobeira aqui, eu achei que ele não tinha visto, mas ele viu que ele tinha batido. E quando eu parei do lado dele, ele pegou e puxou uma arma. E falou, quer resolver? E mostrou a arma para mim, de noite. Eu com o Noah dentro do carro. E ao mesmo tempo eu pensei, eu falei, cara, se eu tivesse uma arma, cara, eu ia começar a atirar nesse infeliz e não tava nem aí. Sabe por quê? Porque o meu coração ele é tendencioso para o mal. O meu coração não é bonzinho. O seu coração não é bonzinho. Tem uma reflexão que uma vez eu fiz e eu perguntava assim na reflexão, falava assim, pensa numa pessoa boa, pensa num cara mais correto que você imaginar. E eu convido você que está assistindo a fazer isso. Lembra de alguém, sempre tem alguém. Sempre tem uma pessoa do coração bom, sempre tem uma pessoa do coração bondoso, que não mataria, aquela velha frase, não mataria uma formiga. Aí você olha para essa pessoa e fala assim, mas deixa eu te perguntar, você é bondoso, você é um amor de pessoa, mas se alguém fizer mal para um dos seus, se alguém fizer um mal para o seu filho, para sua esposa, o que você faria?
pessoa fala, não, aí eu me vingaria, você tá entendendo? Porque tá aqui dentro, João, tá aqui dentro. Na mesma hora que eu tive vontade, não sei se vai poder falar, mas eu tive vontade de acabar com a vida daquele rapaz que bateu no meu carro e me mostrou uma arma. Ao mesmo tempo eu comecei a orar e a Bárbara começou a falar para mim, amor, vai embora, deixa isso pra lá, e vamos embora, esse cara é doido. Eu falei, realmente, o cara é doido, eu consegui me desvencilhar, porque depois ainda ele quis bater mais no carro. Ele jogava o carro para cima, algo assim, assustador. E eu pensando, meu Deus, como eu queria estar com um carro grande. Meu Deus, como eu queria estar com uma caminhonete para dar em cima do carro dele. Olha o tanto de pensamentos maus. Ele foi embora. Você deve estar querendo saber do final da história. Eu consegui pegar a placa, liguei para a polícia no 90, falei do que tinha acontecido e ele foi embora. E eu fiquei com o carro batido. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Nós precisamos reavaliar as nossas vidas, dependendo do momento. Eu estou num momento que eu reavalio a minha vida todos os dias. Chega no final do dia, eu pego o meu carro para ir para casa e começo a orar e falo, Senhor, o que eu poderia ter feito de diferente? Senhor, o que eu poderia ter errado menos? Qual semente, Deus, que eu não deveria ter plantado? Senhor, nesse dia, alguma coisa eu tirei o Senhor do centro e coloquei outra coisa? Tem algum momento que eu tirei o Senhor do centro e coloquei outra coisa? Tem algum momento que eu defini... Olha o que Deus está falando aqui para nós. Tem algum momento, Deus, que eu peguei o TikTok, eu peguei o Instagram ou qualquer outra rede social e abri, quando eu poderia estar orando, quando eu poderia estar buscando, quando eu poderia estar lendo a palavra. Tem algum momento que eu troquei, Senhor, a Tua presença por qualquer outra coisa, por algum prazer, alguma amizade, alguma conversa, alguma reunião desnecessária? Todos os dias. Nós precisamos reavaliar a nossa vida todos os dias. Quem sou eu para te dar um conselho? Mas se eu pudesse dar um conselho, esse seria o meu conselho. Para aí onde você está agora, feche os teus olhos aí. Tem um louvor que ele fala muito ao meu coração. Como sempre falo para vocês, eu não sou cantor. Então presta mais atenção na letra do que na afinação. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Você está entendendo? Você está entendendo que o ser humano ele precisa desse momento, entrar no jardim aqui, está falando do jardim, mas eu estou falando de você se fechar em um canto e começar a analisar a sua vida, olhar para Deus e falar, Senhor, Espírito Santo, mostra para mim aonde tem idolatria. Espírito Santo, mostra para mim aonde é que eu estou me afastando de Ti. Espírito Santo, me mostra onde é que eu estou errando. Espírito Santo, me mostra qual que é a decisão, qual que é a semente, o que é que eu estou errando. Sabe por quê, querido? Porque vai ter consequência. Senhor, não quero que os meus olhos, olha, percam o brilho do primeiro amor. O primeiro amor, ele tá ligado. Sabe quando você conhece sua namoradinha, seu namoradinho lá no início? Você quer falar, você quer conversar. Você toma cuidado para conversar, você não fala nada que vai desagradar. Você fica com aquele desejo de o tempo todo agradar. Você quer dar presente, você quer falar, você quer mandar mensagem, sabe aquela... Ai, desliga você. Não, desliga você. Não, eu te amo, mas eu te amo mais. Não, mas eu amo muito mais você. Você está entendendo? Quando nós falamos de primeiro amor com Deus, é isso, querido. Voltar a se preocupar com o que Deus ama, com o que Deus se preocupa. Voltar a se preocupar com o que Deus se preocupa, com o que Deus dá valor, com os valores bíblicos, com os valores cristãos. Talvez até hoje você estava idolatrando alguma coisa e nem percebeu.
Talvez hoje você vai abrir os seus olhos espirituais e vai falar, peraí, isso aqui está no lugar de Deus. Essa situação que eu estou vivendo, isso aqui está... Sabe por quê? Olha que Deus está falando conosco aqui, cara. Oh, Deus maravilhoso. Às vezes nós colocamos, sabe o que, Dan? Nós colocamos situações no lugar de Deus. Às vezes o nosso problema ele é tão grande que a gente dedica 24 horas do nosso dia pensando nele. Às vezes a nossa dificuldade financeira, seja lá qual for, ela é tão grande que a gente dedica toda a nossa vida, né? A gente acorda pensando, a gente dorme pensando, a gente vai comer pensando, a gente vai conversar com um amigo, a gente fala daquilo ali, a gente vai conversar com um amigo no almoço ou com a esposa, a gente está falando daquele problema. Olha o que Deus está falando para nós. Isso aí é uma idolatria. Você está entendendo? Isso daí é uma... Eita Deus! Isso é uma forma que Satanás tem encontrado de tirar você do foco. E sabe qual que é o foco? O foco é adorar a Ele, o foco é glorificar a Ele em todas as situações. O foco, entende uma coisa, enquanto você está adorando, enquanto você está reconhecendo quem é Ele, enquanto você está abrindo a sua boca, quando você poderia estar reclamando, quando você poderia estar resmungando, ou quando você poderia estar se lamentando com um amigo, mas você está falando da palavra de Deus, você está falando de como Deus é maravilhoso, você está abrindo a sua boca falando, Senhor, eu sei que eu estou passando por um momento de seca, mas Deus, eu sei que essa seca ela vai acabar, eu sei que essa seca vai chegar a hora, não chegou ainda, por quê? Não sabemos, ainda não sabemos, mas eu sei que o meu Redentor vive, em breve Ele vai se levantar. Entenda uma coisa, às vezes a idolatria não está ligada a santos, não está ligado a imagens, não está ligado a carros, não está ligado a bens, não está ligado a pessoas, está ligado a situações, e agora eu consigo entender o porquê que Deus me trouxe essa palavra para falar para você. Entenda uma coisa, existem situações na sua vida, existem problemas na sua e na minha vida, que nós estamos idolatrando. Sabe o que é idolatrar? Idolatrar é quando você começa a venerar, é quando você começa a dedicar todas as suas energias a Ele, é quando você só consegue pensar nele. Ei, eu vou te falar uma coisa, quanto tempo do seu dia o seu problema tem roubado? Quanto tempo você tem se dedicado a se preocupar? Quanto tempo você tem se dedicado a falar dele? Eu estou falando do meu coração aqui também, querido, porque em muitas situações da minha vida, eu sento com pessoas que eu poderia estar falando de outros assuntos, mas eu quero falar do meu problema, eu quero falar da minha dificuldade. Ei, falar da sua dificuldade é normal, faz parte. O que não pode ela corromper, melhor dizendo, o que não pode ela corresponder a 24 horas do seu dia, porque senão se torna uma idolatria. Elias, ele vem e restaura o altar que estava em ruínas. Mas como eu falei, a chuva para acabar com aquela seca, ela não veio imediatamente. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez, nesse dia de hoje, nós vamos orar ao final. Talvez o Espírito Santo está abrindo seus olhos e mostrando muitas coisas que você não estava vendo. E hoje é dia de consertar. Primeiro restaurar o altar. Primeiro restaurar o altar. Mas aí você vai falar, Daniel, mas amanhã será que já vai chover? Amanhã já vai resolver? Não. Deus não mandou a chuva imediatamente. Primeiro, restaurou o altar. Segundo, quebrou a idolatria. Depois, reconstrói. Depois veio a oração persistente. Eita, isso aqui é muito forte. Elias, ele ora. Se eu não me engano, está escrito aqui, mas se eu não me engano, foram por 7 vezes, se eu não me engano. Até que ele visse um sinal. Por isso que eu convido você vai ver que as minhas mensagens, geralmente eu vou tentar passar tudo que o Senhor está colocando no meu coração. Mas é interessante que você leia a história. Que você não acredite simplesmente no Daniel, ou no pré-eleitor, ou em qualquer outro. Hoje é dia de restaurar o altar, querido. Eu preciso que você entenda através dessa mensagem que existem muitas situações que ainda não se resolveram porque o altar não foi restaurado.
Porque Deus não voltou para onde Ele não deveria ter saído. Você não colocou Deus como centro, você não colocou Deus como prioridade. Depois de um tempo, depois de Elias orar, aí sim vem um sinal. Aí você vai conhecer a história, que é o sinal do tamanho da mão de homem. Aparece uma chuva, melhor dizendo, aparece uma nuvem do tamanho da mão de um homem, algo pequeno. E aí Deus começa a mostrar, ei, agora o altar está restaurado. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Deus não manda chuva para molhar ídolos. Ele manda chuva para regar corações restaurados. A pequena nuvem. Eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a mão de um homem. Elias orou 1, 2, 3 vezes, até que o servo de Elias viu essa pequena nuvem. Pequena como a mão do homem, mas suficiente para anunciar que Deus estava prestes a fazer. Não despreze os pequenos sinais. Talvez você vai restaurar o altar, você entendeu que as suas atitudes, o seu plantio gerou toda essa seca que você está vivendo. Você já entendeu isso? Espero que tenha entendido. Espero que o Espírito Santo do Senhor tenha trazido à sua vida atitudes que você tomou e que você entende, que fala, pô, isso aqui eu preciso resolver. Depois que resolver, então agora eu vou restaurar o altar, eu vou voltar a adorar, eu vou voltar a glorificar o nome do Senhor, eu vou voltar a ter o primeiro amor de falar assim, cara, como eu amo falar desse Deus, como em todo mundo que você encontra, você quer falar quem é Deus. Restaurou o altar. E depois que restaura o altar, meu querido, é orar, é esperar. Porque vai se levantar uma pequena nuvem. Deus vai dar um sinal de alguma forma, Deus vai fazer alguma forma e você vai entender. Coloquei aqui, não despreze os pequenos sinais. Não despreze as pequenas coisas. Essa semana aconteceu algo na minha vida profissional e o Senhor me traz à memória agora porque faz muito parte disso. Na hora que eu comecei a conversar com a pessoa, eu olhei e falei, cara, isso aqui é bom, mas diante do que eu estou vivendo, é que eu não vou entrar em detalhes porque essa parte eu quero muito falar na parte de empreendedorismo cristão. Eu quero muito, de alguma forma, com a experiência que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, ajudar pequenos empreendedores, grandes empreendedores, quem está começando, quem está no meio, porque eu entendo nessa parte do compartilhamento. Eu semeei errado, parei de semear, comecei a semear certo e eu vejo que existe algo que eu posso contribuir na vida de pessoas. Então por isso que eu não vou entrar nos detalhes, mas aconteceu algo que eu olhei e falei, cara, isso aqui é bom, isso aqui vai me dar um rendimento legal, isso aqui vai me dar um retorno legal, porém não se compara com o problema que eu estou vivendo. Então na mesma hora eu falei assim, cara, eu acho que eu não vou dar atenção nisso. Entenda algo, não despreze os pequenos sinais. Na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, não, vai dar atenção sim, porque através do pequeno eu posso fazer algo grande. Não despreze. O início pode parecer mínimo, mas através do pequeno, Deus libera o grande. A nuvem era pequena, mas a chuva seria abundante. Repito, primeiro o altar, depois a chuva. Olha que forte que o Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui. Antes da chuva, houve confronto com a idolatria. Antes da seca acabar na sua vida, Deus vai te confrontar como fez comigo e está fazendo conosco aqui agora através dessa mensagem. Antes disso, vai ter confronto, vai falar, tá errado aqui, plantou errado ali, tira isso do centro, tira essa pessoa, para de falar desse problema, porque falar do problema não resolve ele. Precisa buscar ações em Deus, é orando, é buscando. Antes da chuva, houve restauração do altar. Volte a adorar, volte a colocar Deus no centro, volte a glorificar o nome dEle, volte a ter prazer de falar da palavra dEle. Antes da chuva, houve oração perseverante. Entenda uma coisa, querido, não permita que o cansaço, não permita que o desânimo, não permita que a ansiedade cale a sua boca, cale os seus lábios. Entenda uma coisa, ore até acontecer, glorifica até acontecer, glorifica o Senhor, peça a Deus. Deus sabe do que você está passando, o que Deus quer. Sabe por que Deus está mandando orar? Sabe por que aqui está escrito assim, oração perseverante? Sabe por quê? Porque a oração nos aproxima de Deus. E perto de Deus, querido, não tem como as coisas não acontecerem. Antes da chuva, houve reconhecimento público que só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. O versículo tema da minha empresa e da minha vida é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. E por muito tempo eu entendo, dentro dos meus conhecimentos, eu entendo que eu fui provado neste versículo. Eu sou provado neste versículo. De Deus olhar determinadas situações e falar assim, eu acho que o inimigo das nossas almas, o inimigo da minha alma, ele olha e fala assim, eu quero ver se isso aí vai cooperar para alguma coisa. Eu quero ver, agora olha essa situação que você está vivendo agora, eu quero ver se vai cooperar. Já que você está falando que todas as coisas cooperam, e eu quero dizer algo para vocês, como testemunho vivo, tem cooperado. Existem situações que eu olho e falo, cara, isso aqui não vai ajudar em nada na minha vida, só vai me trazer tristeza, mas tem cooperado para o meu bem. A minha preocupação é continuar amando a esse Deus acima de todas as coisas. A chave é a mesma nos dias de hoje. Tire os ídolos, restaure o altar, ore até ver o sinal e reconheça que só Deus pode enviar a chuva. Não espere a chuva cair se o altar da sua vida ainda está em ruínas. Não espere a chuva cair se o altar da sua vida ainda está em ruínas. A idolatria ela não precisa ter nome para ser idolatria. O que você chama de pequeno, Deus chama de começo. E quando Ele mandar a chuva, ela virá para regar corações restaurados. Eu não sei se você tem a oportunidade de você fechar os teus olhos onde você está. Existem muitas pessoas que estão vivendo secas terríveis. Existem muitas pessoas que estão vivendo momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de problemas terríveis. Muitos deles causados por elas mesmas, por nós mesmos. 90% dos meus problemas foi eu que causei. Se não for mais do que 90%. Mas eu quero te falar de um Deus que Ele está aqui através desse vídeo. Eu não sei qual que é a hora que você vai assistir esse vídeo, mas esse Deus Ele está presente nesse momento. Esse Deus que eu venho vos falar, Ele é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, em todo tempo, em toda hora, em todo momento. Mas Ele está te convidando e me convidando para restaurar o altar. Para abrir o coração e falar, Senhor, mostra para mim onde eu errei, mostra para mim o que eu plantei de errado, o que eu fiz de errado. E Ele, com os olhos de pai, com o abraço de pai, Ele vai te envolver agora, eu não tenho dúvida, eu não quero aqui dramatizar ou mexer com o seu psicológico, com o seu emocional. Eu quero te dizer de algo que eu estou vivendo, porque o que eu prego aqui, o que eu trago para vocês, através desse vídeo, através dessas transmissões, é algo que eu vivo. Aqui você pode vir no meu local de trabalho e perguntar para as pessoas que trabalham comigo. O Daniel é de verdade. O Daniel não é um cara que quer mostrar algo que ele não vive, eu vivo isso o tempo todo. A provisão de Deus, o cuidado desse Deus, o amor desse Deus quando Ele vê um coração contrito e arrependido. Restaure o altar, querido. Olha para trás onde você errou, o que você plantou de errado e deixa Deus fazer o resto. Restaure, volte a adorar e ore persistentemente. Que eu não tenho dúvida que a partir deste momento, entenda algo aqui, eu falo de forma profética na sua vida. Entenda algo, a partir do momento que você seguir esses passos, eu não tenho dúvida que as chuvas de Deus vão começar a descer sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida que as coisas vão começar a entrar no lugar, que as coisas vão começar a se resolver. Eu não sei quem está me assistindo, mas Deus está dizendo aqui nesta manhã, Deus está dizendo, ei, eu estou com uma chuva preparada, mas parece que você está com os olhos fechados.
parece que você está querendo ver algo gigantesco, e eu estou querendo te mostrar apenas uma pequena nuvem. Às vezes Deus está querendo mostrar algo tão pequeno que parece a mão de um homem, você está achando, não, daí não vai vir a resolução, o meu problema ele é tão grande, o meu problema é tão difícil. Ei, tem gente que está orando por pessoas agora dentro de hospital. Entenda algo, esta mensagem que você está ouvindo a partir de agora é como se fosse a mão do homem, é algo pequeno, é algo que pode passar despercebido por muitas pessoas, mas Deus está dizendo, através desta mensagem algo vai acontecer, restauração vai acontecer, transformação vai acontecer, mas eu preciso que você entenda que eu estou trabalhando. Tire todos os ídolos, volte a me adorar, volte a glorificar o meu nome, volte a falar do meu nome, volte a se entregar, eita, Deus está falando, volte a acordar nas madrugadas para orar, volte a falar do meu amor. Ei, as pessoas precisam ouvir, assim como eu estou fazendo aqui, usando esse meio de comunicação, porque eu entendo que vai atingir muito mais pessoas. Ei, escuta, isso aqui é a minha vida, eu estou na rua, eu sinto vontade de falar da palavra de Deus, eu estou na rua, eu tento falar. Esses dias eu estava com um cliente que nem sei qual que é a fé do cara, olhei para ele, estava muito nervoso, eu falei, cara, eu vou orar por você. Sabe por quê? Porque eu sou melhor que ele. Não, eu não sou melhor que ele, mas eu sei quem é, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que está aqui pronto para amar não só o Daniel, mas amar a humanidade. Deus não é feliz Deus não está feliz vendo você triste. Deus não tem igual, esses dias eu ouvi um cara falando que Deus tem prazer no sofrimento do ser humano. Para com isso, que palhaçada, que Deus maluco seria esse, que entregou o seu único filho para sofrer por nós, que amor é esse? Restaure o altar da sua vida, restaure o altar da sua vida. Essa seca ela tem tempo para acabar, só que precisa um início, e o início é restaurar o altar. Em nome de Jesus, feche os teus olhos aí enquanto o João vai tocar esse louvor, nós já vamos terminar, mas eu quero orar pela sua vida. Deus, assim como o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, eu entendi, ó Pai, que muitas coisas na minha vida precisavam ser mudadas, muitas coisas na minha vida precisavam ser arrancadas, Senhor, porque estava tomando o teu lugar. Pessoas, objetos, coisas, problemas, dificuldades. Não era, Senhor, ídolos feitos por mão de homens, não era esculturas, não era imagens, não era nada disso. Era simplesmente coisas que eu gerei dentro do meu coração. E talvez, Pai, pessoas ao ouvirem essa mensagem, que estão nos assistindo agora, se encontram na mesma situação, Pai, vivendo uma seca, tentando de todas as formas que sair desse momento, sair desse problema, sair dessa dificuldade, acabar de fato com essa dor. Mas, Senhor, hoje elas estão entendendo que algo precisa ser restaurado, e o que precisa ser restaurado é o altar, Senhor, é a adoração, é a dependência de Ti, Senhor. Então, Pai, no nome santo de Jesus, eu peço a Ti, ó Pai, traga a memória dessas pessoas, assim como o Senhor trouxe a minha, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser mudado, para que nós possamos, ó Pai, voltar ao primeiro amor, para que nós possamos voltar, Senhor, aquela coisa gostosa, Deus, aquela euforia, aquela coisa impressionante que vivemos, ó Pai, quando Te conhecemos. Aquele que não conheceu, ó Deus, que ele viva isso agora, Senhor. Que ele viva isso e que ele sinta a Tua presença agora no nome de Jesus, ó Pai, envolvendo o seu coração e dizendo, ei, olha para cima, eu vou mostrar para você um sinal. Deus está dizendo para pessoas aqui agora, eu não sei em qual tempo, eu não sei se vai ser de noite, se vai ser à tarde, se vai ser de manhã, porque eu não preciso saber, mas Deus está dizendo que alguns sinais vão começar a aparecer para que esta palavra seja testificada. Entenda algo, se você já restaurou, se você já está adorando, se você já declarou que o Senhor é o único Senhor da tua vida, Deus está dizendo agora, prepare que eu vou começar a dar sinais para você, porque uma grande chuva está para vir, e é através dessa pequena nuvem, através desse pequeno sinal, que eu vou bradar na sua vida. Entenda algo, que isso é de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Nós Te agradecemos, ó Pai, agradecemos, ó Deus, e nos colocamos sempre à disposição, ó Deus, para aquilo que o Senhor quiser fazer.
não baseado na nossa vontade, não baseado na nossa ideia, mas, Senhor, aquilo que está no seu coração. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada pessoa que vai ver este vídeo, que está vendo esse vídeo, Pai. No nome de Jesus nós oramos, agradecemos. Obrigado pela vida do Danilo, obrigado pela vida do João. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Não sei quem está online, mas que Deus abençoe. Obrigado. Que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos. Em nome de Jesus.